Bom dia, meu nome é Alita e meu grupo é composto pelo Isa, Kathleen e Vitória. Eu vou começar falando sobre a divisão do trabalho social. Bom, a divisão social está relacionada à maneira na qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente do trabalho. Ela tem a intenção de delimitar as funções realizadas da produção e, consequentemente, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente. Então, a divisão do trabalho define a maneira que os indivíduos se organizam. Na imagem mostra dois tipos de trabalho: a cooperação simples e a divisão do trabalho. Na ocupação simples, é uma execução do mesmo tipo de trabalho. Já a de baixo, na divisão de trabalho, é, é a repetição da tarefa e ela é boa porque ela torna o trabalhador mais ágil na realização dos movimentos. Por conta disso, o trabalho de produção torna-se mais rápido. Bom dia, Kathleen falando. Eu irei discutir um pouco sobre o trabalho social. Bom, o que acontece? É como uma bola de neve. A divisão do trabalho, ela ocasiona um aumento da produtividade porque alarga a eficiência produtiva, onde os empregados trabalham com mais eficiência, já que cada um exerce uma profissão especializada, ou seja, cada empregado desempenha uma função. Logo, consequentemente, o aumento da produtividade viabiliza a comercialização de produto com maior qualidade e um menor preço. E também a divisão do trabalho social provoca uma divisão entre trabalho mental, intelectual e um trabalho manual físico, resultando em uma elite social. Durkheim pensa o seguinte, que a divisão do trabalho ela começa a partir da interação social e essa interação social está inserida numa organização maior que a sociedade. E ele faz um estudo disso e coloca no livro da divisão do trabalho social. Para Durkheim, o efeito mais importante da divisão do trabalho não é o aspecto econômico, mas é o aumento da produtividade. Mas a interação é a união entre os membros e o Duque ele não via como o principal fator econômico, mas sim a interação dos membros da sociedade, e ele domina isso como solidariedade. Durkheim, ele fala que o grau de coesão social, ele é como um grau de consenso entre os membros do grupo social, ou a percepção de pertencer a um projeto ou uma situação comum. E ele define isso como a mesma coisa que a solidariedade, que é um consenso entre os indivíduos de uma sociedade. E com isso ele dividiu a solidariedade em duas partes, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. E eu vou falar primeiramente da mecânica. Nesse tipo de solidariedade, as sociedades elas eram mais tradicionais e havia uma menor divisão do trabalho. Não havia tipo uma especialização. Todo mundo podia fazer a mesma tarefa. Por exemplo, se você precisava comer um pão, facilmente poderia se saber a quantidade de processos e possivelmente a mesma pessoa, ou mais de uma pessoa, mas não muitas, estavam dentro daquele processo, que era plantar o trigo, esperar regar, colher, aí depois moer a semente e aí produzir o pão. E dava para facilmente saber esses processos, diferente da solidariedade orgânica, onde, por exemplo, se tem um lápis, eu não sei dizer quais são os processos de fabricação de um lápis, mesmo que seja uma coisa super simples. E imagina então uma coisa maior, como um carro, onde cada peça possui processos diferentes, onde várias pessoas trabalham e possuem especialidades em cada área daquela peça, para que ela fosse montada e feita. Então, na solidariedade mecânica, se tem essa menor divisão. E eram processos produtivos mais simples. A coesão social era mantida por crenças e hábitos. A sociedade era primitiva, tribal e de organização simples.
como, por exemplo, nas sociedades feudais e indígena também. Essa solidariedade ela era mais comum antes da Revolução Industrial. Agora eu vou falar da solidariedade orgânica, que é pós-capitalista e moderna. A coesão era mantida pela dependência das funções exercidas na divisão do trabalho, como, por exemplo, naquela imagem que a Alita mostrou, onde cada uma fazia uma função diferente e cada uma era especializada em uma função. É... Se, uma, se uma mulherzinha não lavasse, ou não daria para outra enxugar nem guardar. Uma dependia da outra. E é a mesma coisa na solidariedade orgânica, onde cada um depende do outro, tem essa dependência.